tá todo mundo correndo aqui atrás, mas aí eu já me organizei para a gente seguir pelo que está certinho. Perfeito, meu amigo. Então, fique à vontade. Ok, vamos lá. É, Doutor Hugo, eu vou mudar a ordem de apresentação dos relatórios aqui, pegando tudo que está mais estável e aproveitando para abordar também a parte das metas, né? A gente não pode deixar de falar delas. Então, vou acabar fazendo uma pequena mudança na ordem, mas eu acredito que vai ficar melhor agora porque vai ficar estável. É, doutor Irã perguntou qual era o primeiro relatório mais utilizado, né? E eu vou começar por ele agora, doutor Irã. Eu tinha dito que a gente ia começar pela última situação, mas eu vi que ele foi um dos que foi afetado ali pela estabilidade. É bom até que eu explique o que aconteceu na última situação. É, as nossas cargas deram erro exatamente no finalzinho da atualização dos dados de hoje. E durante a etapa de atualização dos dados do mês corrente, o que o sistema faz é apagar o mês corrente e carregar o mês corrente novamente. É isso que esse hash faz. É, então vocês viram que eu tentei abrir a última situação e veio em branco, porque na verdade deu erro exatamente no momento que ele tinha apagado os dados e não tinha carregado novamente. Mas a equipe tá finalizando isso aqui, eu acredito que dentro de meia horinha está resolvido. Enquanto isso, a gente vai seguir em etapas das cargas que não tiveram problema. Uma delas é exatamente o relatório mais utilizado do sistema. Qual é o relatório mais utilizado do sistema hoje em dia, Gustavo? É o relatório de produtividade e tarefas finalizadas por pessoa. Esse é o relatório mais utilizado do sistema. E por que esse relatório é tão utilizado, Gustavo? É porque ele é muito versátil para fazer gestão da equipe. Eu peguei o relatório de um colega aqui, do Wellington, diretor de secretaria da quarta do DF, e eu tirei o relatório só dele, para a gente olhar. Esse relatório eu consigo pegar ele de qualquer colaborador da primeira região. Então, a gente vai ver que ele é muito útil tanto para a gente traçar metas da unidade, metas de produtividade, né, que as unidades gostam bastante de trabalhar, quanto para acompanhar a produtividade. Então, assim, é uma ferramenta bem importante até com a equipe no teletrabalho para poder acompanhar como é que está a produtividade da equipe no teletrabalho. Como é que esse relatório é exibido? Ele solicita para a gente um intervalo, e esse é um dos poucos relatórios do sistema que permitem a gente pegar o intervalo em dias e não em meses fechados. E ele vai mostrar para mim, para aquela pessoa selecionada, quantas tarefas ela finalizou nesse período e em quantos processos ela trabalhou. Porque às vezes a mesma pessoa finaliza várias tarefas diferentes no mesmo processo, né? Então ela trabalhou em um processo só, mas várias tarefas. A gente vê aqui a quantidade de tarefas e de processos por dia da semana, para ver que o Wellington trabalha nos finais de semana aqui com alguma frequência. E quantas tarefas ele finalizou por dia. Lembrando que isso aqui é sempre tarefa finalizada. Então, se houver alguma ação que o usuário fizer no sistema PJE que não finalizar a tarefa, não vai ser contabilizado nesse relatório. Mas a grande maioria das ações, elas finalizam alguma tarefa e jogam o processo na outra, né? Porque o processo é movimentado no fluxo. Perfeito. Por fim, ele mostra para a gente a quantidade de tarefa por dia em cada unidade. Aqui a gente vê tarefas do GF adjunto e da vara. Aí a gente vê aqui que todos os quantitativos também têm hiperlink, e aí é mais uma das funcionalidades desse relatório. Por vezes, as pessoas. Eu trabalhei em uns processos no sábado. Cara, mas eu não acho os processos aqui quais eram. Se eu clicar em cima dos 14, ele vai listar para a gente quem são esses 14 processos que foram trabalhados no sábado aqui pelo Wellington. Então, é que bonitinho ele dá todos os processos e, inclusive, aqui as quantidades, quais foram as tarefas. Por fim, nesse mesmo relatório, eu ainda tenho mais uma aba, que são as tarefas que ele finalizou por grupo de tarefa, né? Por tarefa, na verdade.
Então, aqui é muito bom quando tem alguma meta de minutar atos e etc. Eles vão aparecer aqui. Ok. O Antares perguntou também é, se das turmas 4.0, se as tarefas da turma 4.0 já estão aparecendo. Então, sim. Então, sim. Vão aparecer as tarefas da 4.0 também. E nos outros relatórios também vai aparecer a 4.0. Sempre lembrando que quando for fazer consulta da 4.0, ela é uma turma adjunta da turma normal, então tem que sempre selecionar a aba que separe, né, a turma principal da turma adjunta. Mas ele vai sim mostrar para a gente as tarefas da 4.0. Esse é o relatório mais utilizado do sistema. O segundo é a última situação dos processos. Só que antes da gente abordar ele vai acabar ficando por último. Eu quero entrar um pouquinho agora nas metas. Quero entrar um pouquinho nas metas e aí depois a gente consegue tempo para falar sobre relatórios de inspeção e outros pormenores. Ok, metas. As metas eu vou começar abordando elas pelo glossário, que eu acho que é um pontapé inicial bem interessante. Então, aqui dentro do SES a gente tem o link para o glossário. E a gente vai ver aqui que no glossário de metas, muitas das dúvidas sobre as metas são respondidas. A gente tem aqui a lista de todas as metas. Então, são as metas 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20, 21 e 30. O primeiro dos pontos é, por que esses números, Gustavo? Por que está pulando da 11 para 20, da 20 para 30? O que acontece é que as metas de 1 até 19 são metas do CNJ. Então, são metas do Conselho Nacional de Justiça. Essas metas que a gente chama de 2021 são metas do CJF. Lá no CJF, eles têm outro nome para essas metas. Eles chamam de meta A e meta B. Mas aí a gente, organizando internamente aqui, a gente põe número para as metas, fica mais fácil de trabalhar. E por fim, a meta 30, que é uma meta da primeira região. Tá ok. Para falar sobre as metas, a gente não consegue conversar sobre elas hoje em dia sem falar um pouquinho sobre o DataJude. Gustavo, o que é o DataJude? O DataJude é um repositório de dados estatísticos do CNJ e que todos os tribunais do país encaminham os dados de processos judiciais para o CNJ. Então, a gente vai ver que no DataJude do CNJ, que é a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário, todos os tribunais do país mandam os dados brutos de movimentação processual. Então, o que acontece? Como as metas são definidas pelo CNJ, os critérios de contagem de dados de estatísticos de meta, todos obedecem os critérios do DataJude. E aí aqui é o primeiro ponto muito importante para salientar. O SES está passando por adaptações para que ele todo passe a contabilizar os dados conforme o DataJude do CNJ. Isso ainda não foi possível ser finalizado e está sendo feito com a versão 4.0 do sistema SES. Mas o CNJ conta algumas situações de forma diferente do que a gente estava acostumado a contar aqui na primeira região com o SES. A gente vai ver, por exemplo, que a gente aqui internamente a gente está acostumado a trabalhar com processos distribuídos no CNJ. A gente vê normalmente ele falando em casos novos. A gente está acostumado aqui a falar em processos tramitando, no CNJ fala em pendentes. Enfim, isso é só para mostrar que são critérios um pouco diferentes. A gente vai ver que lá nos relatórios de meta do SES, tem umas linhazinhas vermelhinhas que aparecem em alguns detalhamentos de processo, quando tem alguma divergência de critério de contagem com o DataJude ou o SES identificou dado com problema. A gente vai chegar nos casos e vai ficar mais claro de entender. Mas essa é a razão. A gente tem que contar para as metas e no futuro para esse SES todo, tudo do jeito que o CNJ manda contar. Então, aqui no glossário de metas, a gente vai ver, por exemplo, que entradas por distribuição
está lá no anexo 3, ele vai mostrar para a gente aqui todas as movimentações que são contabilizadas como entrada por distribuição. Gustavo, só movimentação que é contada por DataJude? Só movimentação. Só vale movimentação. Gustavo, então, por exemplo, um processo que foi suspenso, como é que eu vou saber quais processos foram suspensos? A gente vai ter aqui, nesses anexos, as saídas por não enquadramento. Deixa eu descer um pouquinho mais. Saídas por não enquadramento. E aqui a gente vai ver as movimentações de suspensão. Se o processo recebeu alguma dessas movimentações, ele é contabilizado como suspenso. Se não tem movimentação, não é contado como suspenso. Gustavo, mas o meu processo, olha, ele já saiu, a tarefa dele aqui não é mais nem de suspenso. Teve levantamento de suspensão, a gente vai ver que isso está lá nas entradas por enquadramento. Entrada por enquadramento. Levantamento da causa suspensiva ou sobrestamento. Teve levantamento de suspensão, ele contou como entrada por enquadramento. Gustavo, não teve movimentação, mas ele saiu da... Se não teve movimentação, não vai ser contado. Esse é um dos primeiros pontos muito importantes para a gente pontuar. E lembrando que isso é porque a definição vem do CNJ. Ok. E aqui dentro do glossário? Aqui dentro do glossário de metas, a gente vai ter a definição específica sobre como são contadas e esclarecimento de dúvidas. Mas acho que o ponto principal que eu quero mostrar aqui, sem assustar, a gente vai ver lá dentro do relatório, é a fórmula simplificada. Não é a fórmula original, é a fórmula simplificada. A fórmula original, eu concordo, ela não é palatável, mas a fórmula simplificada, ela esclarece um pouco as dúvidas de como que o SES conta as metas. Por quê? Porque a gente vai ver, por exemplo, que lá dentro do relatório de metas vai ter a quantidade de processos distribuídos e quantidade de processos julgados. Se a meta 1 é julgar mais do que distribuiu, então é só dividir os julgados pelos distribuídos. E aí aqui na fórmula a gente vê que não é exatamente isso. A gente divide os julgados pelos distribuídos, mais um, porque tem que julgar um a mais do que os distribuídos. Saídas por não enquadramento participam, entradas por enquadramento participam, e esses nomes que estão aqui na fórmula simplificada são exatamente os mesmos nomes que aparecem dentro do SES. Então, se a gente precisar de fazer um batimento, Gustavo, não, esse SES está errado, está contando errado o comprimento. A gente consegue entrar no glossário, pegar a fórmula, jogar os numerozinhos aqui na fórmula, a gente vai ver que é exatamente aquilo. Ok. Passadas as etapas iniciais aqui do glossário, eu vou voltar para dentro do SES e vou entrar aqui no relatório de metas 2024 por unidade. Pronto, enquanto ele está entrando aqui. O Adenor perguntou se há alguma planilha atualizada com o cálculo dessas fórmulas das metas, né? O glossário lá mostra para a gente já qual a fórmula de cálculo. O que a gente vai ter aqui para mostrar é sobre a taxa de congestionamento. A gente vai ter uma funcionalidade aqui sobre a taxa de congestionamento. Eu vou chegar lá nela. Deixa eu pegar só uma... Vou pegar uma vara de subseção judiciária, só porque ela normalmente tem... Ela se inclui em mais metas. Vou pegar uma vara de subseção judiciária aqui. Então, normalmente se inclui em mais metas. E aí a gente consegue passar conversando nas metas aqui. Maravilha. Ok. Esse aqui é o nosso famigerado relatório de metas. A gente chegou até a anunciar que esse ano o relatório de metas já estaria todo no Power BI. Inclusive, a gente já tem os módulos todos prontos lá no Power BI, que é a versão próxima do SES. Só que enquanto a gente não tiver o contrato assinado com a Microsoft, a gente não pode disponibilizar os nossos produtos lá na nossa nova versão do Power BI, né? Que é uma licença do Power BI Premium por capacidade que a gente está comprando. Então a gente foi obrigado a fazer ainda no SES, nessa estrutura, até que a gente consiga disponibilizar tudo na nova versão do sistema SES. Tá ok. Esse relatório de metas, Gustavo, como é que ele funciona? Aqui em cima a gente vai ter um link para o glossário de metas. Então esse mesmo glossário que eu olhei agora, a gente vai ter um link para ele aqui. E aqui daqui para baixo a gente vai começar a olhar meta por meta. A meta 1 fala para a gente que o objetivo é julgar mais processos que os distribuídos.
E os processos foco são os processos de conhecimento. Então, o que acontece? Os processos de execução não entram na meta 1. São só os processos de conhecimento. Este é um dos primeiros motivos que a gente vai ver diferença quando a gente fizer um comparativo com outros relatórios do ECS. Ó, Gustavo, a quantidade de distribuídos aqui está diferente do outros relatórios do ECS. Sim, se teve processo de execução distribuídos, eles não vão ser contabilizados. As classes processuais que são contabilizadas em cada uma das metas também fazem parte lá do glossário de metas do nosso anexo. A gente tem um anexo aqui no glossário de metas. Vou voltar aqui em cima. O anexo 1 são as classes que contabilizam em cada meta. O anexo 2 são os assuntos que contabilizam em cada meta, das metas que a gente faz filtragem por assunto. E o anexo 3 são todas as movimentações que fazem um processo ser ou não contabilizado nas metas. Ok. Então, voltando aqui para a meta 1, a gente vai ver que na meta 1, a gente tem como objetivo duas situações. Ou o nosso objetivo vai ser atingido quando eu tiver conseguido julgar mais processos que os distribuídos, ou quando a taxa de congestionamento estiver em 43% ou menor. Eu vou explicar aquela taxa de congestionamento, a gente vai ter uma conversinha bacana sobre ela, que eu acredito que eu vou conseguir deixar mais claro. Por que a meta 1 tem 2 critérios de cumprimento? A gente vai ver que tem 3 metas nossas que tem 2 critérios de cumprimento. Com 3, se não me engano. Pelo seguinte, algumas unidades que estavam com acervo muito enxuto, historicamente tiveram muita dificuldade para cumprir a meta 1 depois que o acervo chega nessa situação. Então, a taxa de condicionamento serve para que unidades que têm um acervo muito enxuto também consigam bater a meta, mesmo que elas não consigam divulgar mais processos que distribuídos no ano. Num cenário hipotético, só para traduzir essa ideia, se a gente for imaginar uma unidade que começou o ano agora, por exemplo, com 0 processos, ela jamais conseguiria julgar mais processos que os distribuídos, porque ela não tem processos. Então, se for distribuído 100, ela julgaria no máximo 100 e nunca bateria a meta. Então, a taxa de condicionamento serve exatamente para unidades muito enxutas também conseguir atingir a meta. Eu vou conversar mais um pouquinho sobre ela, debruçar sobre a taxa, quando estiver na meta 5. Eu vou abrir aqui uma calculadora que a gente tem da taxa de condicionamento, que eu acho que deixa bem claro como é que é esse critério de contagem. Tá, ok. E como é que funciona a contagem aqui dentro, Gustavo, do relatório de metas? A gente vai ver que as metas se dividem aqui dentro, basicamente, em entradas, saídas e informações sobre passíveis. Nas entradas, a gente vai ter distribuição, na meta 1, distribuição, entrada por enquadramento. Que é isso, Gustavo? Entrada por enquadramento. Entrada por enquadramento, basicamente, são 3 situações. São processos que estavam suspensos, sobrestados e saíram da suspensão. Processos que estavam arquivados provisoriamente, eles saem do arquivo provisório, ou processos que tiveram mudança de classe. Supor que o processo foi distribuído para uma classe que não é uma das classes de conhecimentos contabilizada pela meta 1, e ele teve mudança de classe e passou a compor as classes. Então, isso não foi uma distribuição, mas é uma entrada por enquadramento. E também temos as entradas por redistribuição, processos que vieram de outras unidades. Ok, nas saídas a gente tem as saídas por julgamento para a meta 1, saídas por não enquadramento, que é exatamente o contrário da entrada por enquadramento. Então, a saída por não enquadramento é que o processo desenquadrou da meta. Ele desenquadrou porque foi suspenso, porque foi arquivado provisoriamente, ou porque teve uma mudança de classe para uma classe que não compreende as classes da meta. Por fim, as saídas por redistribuição. Esses são exatamente aqueles nomezinhos que eu mostrei no glossário. Então, se a gente quiser fazer a prova dos 9, esses são os números de cada um daquelas variáveis da fórmula. Por fim, a gente vai ter nos passíveis aqui, os passíveis para cumprir atualmente e passíveis para cumprir no início do ano. Gustavo, por que isso? Esses 2 números são exatamente para a gente poder calcular a taxa de congestionamento.
Eu vou conversar mais sobre a taxa de congestionamento mais pormenorizado. Mas a taxa de congestionamento leva em consideração principalmente quantos processos a gente tinha no começo do ano. Então, quanto eu tinha de acervo, quanto entrou e quanto que saiu. Basicamente é isso. Quanto eu tinha, quanto entrou e quanto que saiu. Os passíveis para cumprir é para eu saber agora quantos processos eu tenho que são passíveis para ser julgados na meta. Qualquer um desses eu posso julgar para conseguir atingir esse quantitativo que eu preciso, hoje em dia de 491. Vou falar um pouquinho sobre a calculadora já já. E os passíveis para cumprir no início do ano é para o cálculo da taxa de congestionamento. Ok. À direita, a gente vai ver aqui que a gente tem a calculadora de metas. O que a calculadora de metas mostra para a gente? Ela mostra, hoje em dia, quantos processos eu precisaria julgar hoje para estar com a meta batida. Só que como a meta 1 é uma meta que a gente chama de acompanhamento contínuo, ou seja, não basta eu cumprir ela hoje, porque amanhã entra mais processo, entra mais processo. Então a calculadora faz uma projeção para o final do ano. De quantos processos até o final do ano eu teria. Ou seja, se eu conseguisse agora julgar mais 6 mil processos aqui, eu conseguiria estar com a meta batida até o final do ano, com base na média de entrada de processos contabilizados até agora no ano. A gente vai ver que tem dois tipos de metas, basicamente, que são as metas de acompanhamento contínuo e as metas com alvo. A meta 1 é uma meta de acompanhamento contínuo. Se a gente vier para a meta 2, a gente já vai ver que é uma meta com alvo. É uma meta que o objetivo dela é julgar os processos distribuídos até 2020. Eu acabei selecionando uma unidade que não tem a nova meta 2, e aí eu queria parar rapidinho para falar sobre essa meta 2 nova. O que acontece? A gente sempre teve a meta 2, ela já é uma meta que vem desde 2009, se não me engano, 2009, acho que é isso. É uma das metas mais antigas, a meta 1 e a meta 2. Só que a fórmula de cálculo de uma das partes da meta 2 para esse ano mudou. Então, o que acontece? A gente tem a meta 2 com os processos distribuídos até 2020 e até 2021. Com relação aos processos distribuídos até 2020, o objetivo é julgar 85% dos processos distribuídos até 2020 e todo e todo o passível. Na verdade, está ao contrário o texto aqui, eu acredito. Eu vou olhar no glossário aqui bonitinho. A meta 2 até 2020. Isso, 100% dos processos distribuídos até 2010. Ah, não, 85%, está certinho. 85% distribuídos até 2020. Nos juizados, a gente vai ter 100% dos distribuídos até 2021 e nas turmas recursais, 100% dos distribuídos até 2022. Essa primeira parte da meta 2, que são 100% dos processos pendentes de julgamento há 14 anos, a gente pode ver que até o nome é diferente. Aqui no texto ele fala 100% dos pendentes de julgamento há 14 anos. E com relação a 2020, a gente está falando em processos distribuídos até 2020. Qual é essa diferença, Gustavo? Ela basicamente está na fórmula. Quando eu vou fazer a contagem da meta 2 dos distribuídos até 2020, que foi a fórmula que a gente sempre usou, eu vou olhar quantos processos distribuídos até 2020 estavam pendentes de julgamento no início do ano. E eu também tenho essa informação de quantos foram julgados até o início do ano corrente. Ou seja, no final de 2020, tinha uma quantidade X de processos. De 2020 para cá, até dezembro de 2023, a unidade julgou 152 processos desses pendentes até 2020. Então, esse ano começou com 79. Ou seja, ele já começa o ano com um percentual da meta razoavelmente atingido. Por quê? Esses processos que foram julgados de 2020 até agora, ou seja, 2021, 2022, 2023, que são processos que foram distribuídos até 2020, compõem a fórmula de cálculo. Então, a gente começa com um percentual de julgamento mais alto. A nova fórmula da meta 2 até 2010, que é essa faixa da meta aqui, ela não tem essa fórmula de cálculo. Então, o que, que acontece? Se a unidade tem 10 processos que foram distribuídos até 2010 pendentes,
no começo do ano, ela começa o ano com 0% de julgamento. E a cada processo que ela for julgando, vai sendo contabilizado. Então, essa meta 10, essa meta 2 até 2010, é uma meta nova que o CNJ colocou como prioridade o cumprimento dessa meta. Então, para esse ano, a gente vai ver que as unidades que não conseguirem cumprir essa meta 2 julgados até 2010, elas nem são laureadas com nenhuma premiação. A gente vai ver que essa meta 2 ela tem que ser cumprida até para ganhar o selo bronze. Sem essa meta cumprida, a unidade não consegue ser premiada. Isso no primeiro grau, que tem o selo estratégia em ação, né? Nas unidades de segundo grau não tem a premiação. Ok. Então, aqui na meta 2, a gente vai ter pendentes e não passíveis. E a gente vai ter aqui a calculadora só com a quantidade de processos para atingir o selo. Não vai ter mais a projeção, porque é uma meta com alvo. Ou seja, espera-se que conseguiu bater a meta, não vai... enfim, não, a menos que tenha tido redistribuição processual. Mais um ponto a salientar, aproveitando que eu estou falando da meta 2 aqui, do momento em que você pode ficar tranquilo, a gente vai ver que no glossário de metas, o glossário fala para a gente aqui, ó, que só serão contabilizadas entradas na meta 2 com ocorrência até 30 de setembro do ano corrente. O que significa? Chegou no dia 30 de setembro, a unidade conseguiu bater a meta 2, está batida. Não tem mais risco de um processo redistribuído de outra unidade entrar no acervo e atrapalhar o cumprimento. Não tem mais risco de um processo suspenso sair da suspensão e atrapalhar o cumprimento. Dia 30 de setembro, meta 2 cumprida, tudo tranquilo, pode focar nas outras metas, que a meta 2 não vai ser mais um problema. O mesmo vale para a meta 1, mas só que a data muda. Com relação à meta 1, o critério de contagem de entrada de processos vale até o dia 19 de dezembro. Então, até o dia 19 de dezembro, são contabilizadas as entradas na meta 1. Entrou no recesso, a meta está cumprida, está tranquilo, não vai mais ter problema. Tá ok. Seguindo, deixa eu ver se tem algumas... a pergunta da taxa de condicionamento eu vou mostrar já já. E a outra pergunta aqui agora é com relação a aplicar etiqueta, né? Vou mostrar sobre isso, que a gente já tem um trabalho que está em fase assim, final de testes, né? A equipe ainda não finalizou os testes, mas eu vou chegar a mostrar isso por alto. A gente já está finalizando um trabalho para permitir que os usuários possam etiquetar os processos do PJE aqui por dentro do SES. Então, vai filtrar determinados processos, enfim, pode ser até de meta, e vai poder etiquetar o processo direto por dentro do SES. Mas vamos lá. Meta 2, acho que já passamos. A meta 3 é a meta de conciliação. É uma meta que a primeira região normalmente tem facilidade, que é conciliar um percentual X dos processos, tem que ter, dos processos julgados, X% tem que ter sido por conciliação, e aí aqui a gente tem o percentual para GEF, vara e vara com GEF. A meta 4 fala para a gente sobre julgar processos de crimes contra a administração pública e improbidade administrativa. E a meta 5 fala sobre a taxa de condicionamento. Aí aqui na meta 5 eu vou ter que parar um pouco para a gente conversar agora, não tem como fugir da taxa de condicionamento. Eu vou ter que falar sobre o que é a taxa de condicionamento. Eu falei um pouquinho por alto o que ela é, né? A ideia dela ela vai usar como base 3 números, mas a ideia dela é a análise de um condicionamento de carros mesmo. Ou seja, não importa só se está saindo mais carro do que entrando. Isso tem que estar acontecendo em uma vulta parecida com a quantidade de carros que está entrando, porque tem que estar girando, tem que estar... É como se o acervo tivesse que estar girando. Ou seja, se eu tenho 10 mil processos no acervo, entrou 1000 e saiu 1001,
Está saindo mais do que entrou, mas continua congestionado. Tem 10 mil processos no acervo. Está saindo só uma a mais do que entra. A coisa está parada ainda. Mas eu acho que isso fica melhor de mostrar quando a gente olha a calculadora. Eu acho que essa calculadora está aqui disponível na meta 2023. Acho que a gente não pôs o link aqui ainda na 2024. Eu vou colocar o link também na 2024 ali, mas é essa mesma calculadora aqui, ó, calculadora da taxa de congestionamento. Eu vou abrir aqui a calculadora e ela ajuda bastante a compreender um pouco melhor a taxa de congestionamento. É uma planilha no Excel. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouco maior e ficar melhor da gente entender. Eu vou usar aqui, primeiro essa primeira coluna aqui, para a gente fazer uma simulação. E o que é essa simulação aqui? Eu estou simulando como se fosse a meta 30 nossa, que é a meta de processos baixados, a gente olhar a taxa de congestionamento. Então aqui eu vou ter o percentual de cumprimento da meta, vou ter a taxa de congestionamento, e aqui embaixo eu tenho os campos livres para eu poder digitar e começar a ver esses dados mudando. Então, no cenário hipotético, uma unidade aqui teve 1.000 processos distribuídos, baixou 1.000 processos. No início do ano, ela tinha 1.000 processos. Então, a gente vai ver que esse número de acervo no início do ano é um número muito importante. Por que eu pontuo isso bastante? Porque, normalmente, a unidade não consegue ter como foco a taxa de congestionamento. A taxa de congestionamento é uma consequência de ter iniciado o ano com um acervo enxuto. Porque antes de você conseguir bater a meta pela taxa de congestionamento, você vai bater ela pelo baixar mais do que distribuídos, a menos que você tenha conseguido entrar o ano com um acervo bem enxuto. Por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente vai ver que se a unidade tivesse baixado 1.001 processos, o percentual de cumprimento dela é de 100%. Só que a taxa de congestionamento dela ainda está acima dos 43%. Gustavo, ainda está difícil de eu entender essa taxa de congestionamento. Ok, vamos colocar alguns outros números que vai ficar melhor de entender. Vamos imaginar que essa unidade aqui, no início do ano, ela recebeu 500 processos, certo? 500 processos distribuídos e no início do ano ela tinha 1.500 processos. Tá ótimo. Pela taxa, pela percentual de cumprimento da unidade, essa unidade aqui, que baixou 1.001 processos aqui, ela mais do que cumpriu a meta, quase 200%, porque ela baixou o dobro de processos. Mas a gente vai ver aqui que o acervo dela no início do ano era de 1.500 processos. Se ela tinha um acervo de 1.500 processos, entraram 500 processos e ela baixou 1.000, frente ao acervo de 1.500 processos, ainda está ficando congestionado, porque a gente vê que a entrada de 500 processos não faz, não diminui exatamente, vai ficar 1.000 processos parados na vara ainda. Agora, a gente vai ver que, num cenário hipotético de uma unidade que começou o ano com 500 processos e foram distribuídos 1.000 processos foram distribuídos, aqui, ó, ela não conseguiu bater a taxa de congestionamento de cumprimento pelo cumprimento. Mas ele conseguiu na taxa de congestionamento. Por quê? O acervo estava muito enxuto frente ao giro de processos. Ou seja, ele tinha 500 processos. Se a gente somar os 500 que ele tinha com tudo que entrou, são 1.500 processos. Que ele, no final do ano, teve. Tinha 500, entraram 1.000. 1.500. Desses 1.500, ele conseguiu baixar 1.000. 1.000 processos de 1.500 é mais ou menos 2/3. Ele baixou 66% mais ou menos dos processos. Ficaram congestionados 1/3, que são os 33% de taxa de congestionamento, que são os processos que ficaram congestionados na unidade. Então a gente vai ver que o acervo no início do ano é o que importa muito para a gente ver se a unidade consegue ou não bater a meta pela taxa de congestionamento. E esse acervo vai ser pequeno quanto, Gustavo? Frente à entrada e à quantidade de processos baixados.
ele vai ter que ser um número que faça frente a isso. Se a gente for aumentando aqui para 700 processos, vai ver que esse número aqui vai ter que ser um pouco inferior da entrada de processos distribuídos, ou então a quantidade de processos baixados tem que ser muito grande para ele poder conseguir ficar com a taxa de condicionamento. Mas o que acontece quando a quantidade de processos baixados é muito grande? Eu bato a meta antes pela percentual de cumprimento. Então, na prática, quando a unidade está com o giro de processos 1001 muito próximo da distribuição, 1001, quando a unidade está com um giro de processo muito próximo da distribuição, e essa distribuição não está fazendo frente nem ao acervo que ele tem, vou colocar aqui uns 6.500 aqui, processo 700, aí a gente vai ver que a taxa de condicionamento vai ser batida. Ou seja, não é um número muito fácil da gente buscar ele. Ele é uma consequência de anos, ano após ano, com o acervo ficando enxuto, ficando enxuto, ficando enxuto, ficando enxuto. Aqui, Eliana perguntou qual unidade do tribunal tem um acervo enxuto. A gente tem algumas unidades que hoje em dia batem a meta normalmente só pela taxa de congestionamento. Quer ver? Eu vou pegar um exemplo aqui de unidade. Pegar aqui no DF, a 14ª do DF aqui. Ela é uma unidade que geralmente, se não tiver a taxa de condicionamento, ela tem muita dificuldade para bater a meta. Aqui, esse ano eles ainda nem não conseguiram ainda. Mas a gente vê aqui que o acervo deles de passíveis é de 700 e poucos processos, tá vendo? Se esse ano eles até agora já distribuíram com 700, no volume do ano, a quantidade de processos que distribui é muito maior do que o passivo que eles têm. Ele não queria saber no segundo grau. Eu não sei, teria que olhar no. A gente tem que olhar no quadro. É bom que eu mostre outro relatório agora, que é o quadro geral de metas por unidade. Deixa eu entrar aqui. No quadro geral, a gente olha se tem alguma unidade aqui do segundo grau. Alguns números desses eu confesso que eu não sei de cor. Mas assim, já fica a dica da calculadora da taxa de condicionamento, porque com dúvida ela é um instrumento bem interessante para a gente poder fazer alguns exercícios. Faz um exemplo com entrada de 11 mil e entraram mais 10 mil em 4 meses. Deixa eu fazer aqui. Então, vou pegar uma unidade com entrada de. Talvez essa entrada deve ser o acervo no início do ano, de 11 mil. 11 mil. E mais 1.000 em 4 meses. Eu imagino que seja 4 mil de entrada, né? Aqui, para essa unidade conseguir bater a meta, por exemplo, pela taxa de condicionamento, a gente vai ver que se em 4 meses deram 4 mil, no ano todo vai dar provavelmente 12 mil. A gente vai ver que se eu for colocando o número de baixados, por exemplo, igual a 12.001, antes dela bater pela taxa de condicionamento, em 4 meses, 1.000. Tá. Vamos fazer esse exercício. Em 4 meses, 1.000. Então, no ano todo, 4 meses, 1.000. No ano todo vai ter entrado 3.000 processos. Aqui. Ok. Se essa unidade tiver baixado 3.001 processos, ela vai ter batido antes pelo cumprimento do que a taxa de condicionamento. A gente já vê que se a gente colocar 4.000 baixados, ela ainda não bate pelo condicionamento. Por quê? Porque essa quantidade de processos baixados aqui não faz frente à soma do que tinha mais o que entrou. O que tinha mais o que entrou deu 14 mil. Ela conseguiu baixar 4 mil. Ficou aí 10 mil ainda congestionados, que representa mais ou menos 71% dos processos tendo ficado congestionados. Então, é bem difícil mesmo conseguir bater pela taxa de congestionamento. Tem que ter vindo com acervo enxuto e enxuto frente ao que entra e o que sai da unidade, né? Nessa unidade aqui, por exemplo, para esse volume, vamos supor, o ano todo vai ter aqui 9.000 processos distribuídos, um volume de processos que a gente teria que ter aqui, colocar aqui os 8.900 baixados aqui, para ele não ter conseguido Aí a gente vai ver que a quantidade aqui vai ter que ser menor do que esses 9.000 que entraram. Ela vai ter que ter algo em torno de 7.000 processos, tá vendo?
6.500 processos. O acervo que tem no início do ano tem que ser menos do que está entrando, percebe? Ou seja, o objetivo tenta cumprir pela baixar mais que distribuídos ou julgar mais do que os distribuídos. A taxa de congestionamento vai ser uma consequência de um acervo muito enxuto. A calculadora está disponível no sistema SES. Está disponível. Ela está aqui, ó, dentro de metas. Ela estava mostrando aqui só em 2023, mas vou deixar ela aqui aparecendo em 2024 ali também, que ela não estava aparecendo. Aqui dentro. Primeiro grau, metas. Pronto, ela está aparecendo lá também em 2024. Aqui em metas. Calculadora da taxa de condicionamento, é um Excel aqui. Vamos ver aqui, só para olhar algumas perguntas aqui. Deveria criar uma... Cara, foram muitas perguntas agora. Qual unidade está com acervo enxuto? Eu falei que eu ia abrir aqui o quadro de metas do segundo grau, né, para mostrar. Aqui a gente tem um relatório que chama quadro geral de metas do segundo grau. E tem também do primeiro grau. E aí ele mostra para a gente o percentual de cumprimento das metas de todas as unidades já de forma consolidada. A gente vai ver aqui que na taxa de congestionamento realmente não tem ninguém aqui, que seria... Deixa eu dar um zoom aqui, que está muito pequeno. Mas aqui no segundo grau, não tem nenhuma unidade que esteja com a taxa de congestionamento baixa, tá vendo? Todo mundo com a taxa de congestionamento no vermelho aqui. Mas aí aqui as unidades vão conseguindo bater pela meta mesmo, né? Vai conseguindo julgar mais do que distribui. Gustavo, se você quiser, eu vou lendo para te ajudar, quer? Tá, são muitas perguntas agora, né? Não sei qual o tempo que você vai. Eu vou lendo, você vai respondendo e conforme você. Aí você vai administrando seu tempo, tá? Tá. Ana Raquel pergunta: eu quero saber do universo de passíveis para cumprir. Como vou selecionar os processos para julgar que vão impactar nessa taxa? Será por ano? Julgar 2024 mais do que 2023? Não, para taxa de condicionamento, qualquer processo que tiver nos passíveis vai contar da mesma forma, ele vai ter o mesmo peso. Então, acho que eu tirei meu microfone. Deixa eu voltar aqui para o relatório. Aqui, por exemplo, na meta 5, que é baixar mais processos que os distribuídos, o objetivo é simplesmente baixar mais processos. E aí, qualquer um dos processos que tiver na lista dos passíveis para cumprir, né? Vai poder ser contabilizado. Não tem diferença, não. Tá. Eliana pergunta: faz um exemplo com entrada de 11.000 e entraram mais 1.000 em 4 meses. Por Perfeito, essa foi o favor. que eu fiz. Essa foi o que eu fiz. Ah, tá. Gilberto, deveriam criar uma taxa para facilitar o cumprimento da meta 1 pelas unidades que estão com as distribuições extremamente altas. Deixa eu ver, pergunta aqui. A calculadora está disponível. Outra pergunta, de Ana Gabriela. E quando os processos passíveis não estão aptos a julgamento ainda? Meta 2. Na meta 2, porque na meta 2 ela fala em pendentes, né? Mas, assim, eu entendi. Se eles ainda estiverem tramitando, e enfim, a ideia é tentar acelerar a tramitação dele até que ele esteja passível até o final do ano corrente, né? Mas a lista dos pendentes, ela basicamente mostra os processos que são de classe da meta, não tem movimentação de julgamento e foram distribuídos até o período daquela meta. Ana Raquel. Terminou? Terminei. Ana Raquel. Como conjugar a ordem cronológica de julgamento com as metas? Porque se for para baixar processos, devemos procurar processos que são mais fáceis de julgar. Logo, temos que fugir da ordem de julgamento e receber as reclamações dos advogados e partes. Eu concordo. É uma dificuldade. Assim, a gente da Diest trabalha desenvolvendo mecanismos para auxiliar na gestão, né? Mas eu concordo que esse é um desafio de gestão grande. O próprio CPC fala em hipótese de julgar processos fora da ordem
ele arrola várias situações, né? E essa é uma delas, né? Mas aí a unidade acaba fazendo a gestão. É, é, de fato, os processos que estão na ordem cronológica, geralmente eles nem são processos de meta, porque o que acontece? O processo, uma vez que recebeu a primeira movimentação de julgamento, para essas metas de julgamento, por exemplo, meta 2 e meta 1, com a primeira movimentação de julgamento, ele já sai da meta. Só que quando ele recebe um embargo de declaração, por exemplo, ele volta para a listagem de conclusos, só que ele não está mais ele não está mais pendente de julgamento, né? Ele já teve julgamento. Só que aí eles geralmente são mais antigos, porque já foram julgados, enfim. É um desafio mesmo. É, a própria CPC permite a não observância de algumas situações na cronológica, pronto, muito bem pontuado aqui para o Valdemar. Concordo, esse é um problema. Em GF e TR é possível julgar por matéria. É um desafio, é um desafio. O, o relatório do SES, Última Situação dos Processos, ele tem uma coluna que informa a ordem cronológica, tem outra com relação às metas que ela vai passar a estar preenchida essa semana, agora a gente deve estar colocando ela de volta, está preenchida. Então, ele conjuga as duas informações lá, mas de fato é um desafio. O restante das metas aqui no relatório de metas, eu acredito que não tenha grandes diferenças, porque agora muda só o foco, né? A meta 10 é impulsionar os processos ambientais, aqui não vai aparecer a meta 11, é mais fácil eu vir pelo glossário, porque dependendo da vara não tem todas as metas. Deixa eu vir pelo glossário aqui. Aqui. Então a gente vai ter aqui a meta 1, 3, 5 e 20 e 30 são metas de acompanhamento contínuo. Meta 1, julgar mais processos que os distribuídos. Meta 3, estimular a conciliação, que é conciliar X% dos processos julgados. Meta 5, reduzir a taxa de congestionamento. A meta 20, baixar mais processos criminais que os distribuídos. Ela se parece muito com a nossa meta 30, mas só para processos criminais, né? E a meta 30, baixar a quantidade maior de processos que os distribuídos. E nas metas com alvo, a gente vai ter a meta 2, que é julgar processos mais antigos. E a meta 2 se divide em 4 metas 2. É a meta 2 dos distribuídos até 2010, que a gente falou que essa meta esse ano tem que julgar todos os processos, que senão, enfim, nem participa da disputa dos outros prêmios para as unidades de primeiro grau. Distribuídos até 2020, até 2021 e até 2022. Isso dependendo do tipo de juízo. Meta 4, improbidade administrativa e crimes contra a administração. Meta 10 são os processos ambientais, distribuídos até o início do ano corrente. Até o início do ano corrente. E na meta, deixa eu voltar aqui para cima. Meta 11, julgar os processos de sequestro internacional de crianças. Isso é um volume bem pequeno de processos na primeira região, nessa meta. E meta 21, julgar os processos penais relacionados ao tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho escravo. Doutor Irã perguntou para as varas de execução quais são as classes que contam para a meta de conciliação, né? Aqui na meta de conciliação, a gente tem. Cadê? Deixa eu achar aqui qual parte do glossário que está falando sobre isso. Não está aqui no glossário, está na premiação do selo. A gente fala sobre alguns tipos de unidades que não se enquadram na meta de conciliação, né? E são as turmas recursais, as unidades criminais. Agora, eu não me recordo se as varas de execução também elas estão excetuadas. Eu acredito que sim. Porque a meta 3 fala para a gente aqui em conciliar mais do que a quantidade de processos julgados. Doutor Irã,
as classes vão ser as do glossário, né? Mas agora eu não me recordo se ela conta para as varas de execução. Confesso que eu não me recordo de cor. Aqui. As classes vão ser essas do glossário. Aqui no glossário tem a tabela de classes, aqui embaixo. A gente tem a lista com todas as classes que contam. E basicamente é isso. Agora eu teria que olhar aqui na premiação, no documento da premiação do Ser Estratégia em Ação, que ele fala sobre as unidades que contam para o selo, né? Caramba, muitas perguntas, vamos lá. Para a taxa que não leva em consideração a baixa, critério meta 30. Pronto. Para a taxa de condicionamento, a gente leva em consideração a baixa ou o julgamento. E aí aqui depende de qual das metas que a gente está falando. Porque na meta 1, a gente fala de uma taxa de congestionamento de julgamento. É só ela que fala sobre essa taxa de congestionamento. Porque a saída dessa meta é julgamento. Então, o que vai contabilizar na meta 1 para o cálculo da taxa de congestionamento são os julgamentos. Mas na meta 30 e na meta 5 são as baixas, porque são duas metas que falam de baixa, né? Isso também está detalhado lá no glossário, na fórmula do glossário. Como são contabilizados os processos distribuídos entre 19 e 31 de dezembro. Eles já integram o acervo do ano anterior, e nesse sentido, havendo suspensão neles contando na meta 30, como ficam os processos que não foram trabalhados no ano anterior por conta do recesso, ou seja, não entraram como processos novos. Tá ok. O que acontece? No dia 19 de dezembro, o sistema para de contabilizar as entradas nas metas de acompanhamento contínuo, por exemplo, a meta 1. Mas ele para de contabilizar só as entradas. Então, por exemplo, um processo que foi distribuído e logo em seguida foi suspenso, que foi o caso da pergunta, ou que foi julgado, ele não é contabilizado na entrada, mas é contabilizado na saída. Esse, inclusive, é um dos motivos que faz com que a meta 2, que tem como objetivo julgar 100% dos processos, possa ter mais de 100% de cumprimento. Porque depois do dia 30 de setembro, que para de contar as entradas na meta 2, pode ser que tenha entrado um processo. Só que o sistema não vai contabilizar como entrada. Mas ele pode ser julgado. E aí, se ele for julgado, ele vai ser contabilizado. Então, ele vai ter julgado mais de 100% e, por isso, dá um percentual maior. E com relação a esses processos que entraram depois do recesso, eles não contam como entrada, mas vão fazer parte dos passíveis para cumprir no início do ano que vem. Então, eles vão estar aparecendo lá. Gustavo, o doutor Ivo quer fazer uma pergunta por voz, ele levantou a mão. Por favor. Oi, bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Gustavo, Bom dia, parabéns doutor Ivo. pela exposição. Como alguém disse aqui no chat, é preciso mais uma aula dessa, ou talvez um evento específico, Gabriela, só com esse tema de relatórios de SEST. Mas vou tentar ser objetivo. Eu queria voltar, Gustavo. Desculpa, talvez eu tenha me atropelado. Quando apareceu uma oportunidade lá naquele relatório de última situação dos processos. Pronto, Mas deixa eu voltar nele. pode ser agora? Pode, vamos lá. Eu vou voltar nele aqui, que a gente tinha que ter passado por ele aquela hora e não passou. Eu tenho umas três dúvidas para tirar. Primeiro, que ele está aparecendo, pelo menos para mim, com um problema. Na hora que a gente clica aí nele, ele está abrindo, ele está fazendo automaticamente o download de um relatório de uma vara específica. Eu tô vendo aqui que alguma unidade fez a instância do relatório. Não era para as unidades conseguirem fazer isso que fizeram, aí a não, gente mas... Mas tem como a gente driblar isso, indo lá naqueles 3 pontinhos, escolhendo visualizar. Exatamente. Mas acho que isso vai ser corrigido depois, né? Vai sim. Bem, a primeira dúvida é aquela que eu falei mais cedo. Esse relatório tem muita informação, e muita informação que nem sempre é necessária. Por exemplo, CNPJ das partes, CPF das partes, se tem réu preso ou não, mesmo nas varas cíveis ele sai essa coluna, são muitas colunas. A gente pode limpar essas colunas para trabalhar só com as informações que a gente quer. Pelo menos eu só sei fazer assim, jogando para o Excel e eliminando as colunas. A minha pergunta é possível ou pode ser desenvolvida a possibilidade de eu já escolher, antes de gerar o relatório, as informações que eu quero, como tempo de movimentação, tempo de tarefa,
sem fazer gerar o relatório inteiro, porque dá algum trabalho, né? Ir para o Excel e limpar lá, filtrar dados, etc. Essa é uma pergunta. Perfeito. A segunda é que eu observei, na unidade que eu estou trabalhando, que o processo está concluído para decisão. E ele, normalmente, dá dias de conclusos e dias na movimentação e dias na tarefa, normalmente são iguais, né? Está concluído para decisão, ele está tantos dias nessa movimentação e as mesmas quantidades de dias na tarefa. Porém, se entra um documento, se é emitida uma certidão, algo assim, ele altera a data da última movimentação, ele altera a última movimentação. E aí ele fica com mais dias na tarefa do que na movimentação. Em outras palavras, o processo está concluído para decisão. O advogado entrou com uma petição pedindo preferência ou foi emitida uma certidão, ele vai zerar a movimentação, vai lá para baixo. Ou seja, eu tenho um processo concluído há mais tempo em que, se eu colocar na ordem de movimentação, ele aparece lá no final. Nesse caso, a datas na tarefa acaba sendo mais útil, mas isso gera uma confusão, porque se eu retorno para corrigir a minuta, ele zera na tarefa. Não sei se deu para entender. Deu sim, doutor. É isso, obrigado. Nada. Vamos lá, vamos tentar esclarecer as duas dúvidas. Eu tentei abrir o relatório de uma unidade qualquer aqui. Ele agora ficou lento, mas eu acredito que ele vai abrir porque não tem nenhuma instabilidade no banco agora, não. Talvez porque eu fiquei muito tempo sem mexer o mouse aqui também, ele tenha caído a sessão, é possível. Mas a primeira das dúvidas, doutor, com relação a quantidade de colunas no relatório. Eu acho que agora ele... Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui agora. Com relação à quantidade de colunas no relatório. Deixa eu ir lá na última situação dos processos. É possível, já é possível, da forma que o sistema está, fazer essa alteração. É possível fazer tanto essa alteração de excluir colunas, como é possível incluir colunas que não estão sendo exibidas aqui no relatório. Deixa eu abrir aqui um novo relatório. Mas para isso, a gente precisava de fazer um curso um pouco mais avançado para explicar como fazer essa construção dentro do sistema. Eu consigo falar por alto aqui, só para mostrar, assim, ó, alguns usuários que acabam pesquisando um pouco, futricando nos botões aqui, acabam descobrindo essas funcionalidades, né? De excluir do relatório, dá para a gente pegar esse relatório que já existe e gerar uma versão customizada com menos informações ou com mais informações. Agora ele o sistema está escolhendo ficar lento, eu não vou conseguir talvez mostrar isso agora nesse relatório, mas eu consigo mostrar em outro relatório que já está aberto aqui. Essa é a primeira das questões. A segunda questão é com relação à diferença entre dias da movimentação e dias na tarefa, né? A ideia que a gente construiu no SES com relação à última movimentação já foi aquela mesma que o boletim 4 explica de forma explícita lá, que ele tenta ignorar as movimentações de petição do advogado ou de juntada de certidão de inspeção ou de correição, de modo que isso não sensibilize movimentação. Mas a juntada de documento não foi selecionada pela corregedoria para que ela fosse ignorada, né? Então aí a juntada de documento hoje em dia sensibiliza. É possível que não sensibilize, que a gente também configure o sistema para que juntada de documento não sensibilize. Eu não sei exatamente ao certo os motivos que fizeram com que a corregedoria entendesse que não, a juntada de documento tem que ser sim contabilizada como movimento. Mas esse é um reflexo dessa situação. É possível ser ajustado, mas o sistema está configurado exatamente conforme foi a determinação. Agora, com relação às colunas, ele está demorando bastante para abrir agora o relatório, mas eu vou mostrar isso com um outro relatório de uma situação não abre, que os relatórios do SES, todos aparecem para os senhores com esse botão da parte superior direita chamado leitura. Ao clicar nesse botão de leitura, o sistema entra automaticamente no modo projetar.
E aí ele permite que o usuário faça alterações no relatório, por exemplo, escolhendo uma coluna do relatório, clicando nessa coluna com o botão direito e mandando excluir a coluna. E aí o usuário pode excluir a coluna. O usuário não vai conseguir salvar esse relatório, esse botão que eu estou vendo escrito aqui, os dos senhores vai estar em cinza, né? Ou seja, ele não consegue sobrescrever o relatório público, mas ele consegue clicar em salvar como, e aí selecionar aqui nas pastas pessoais, minhas pastas, colocar um nome qualquer para o relatório, e a partir daí ele criou uma versão do relatório com menos colunas. Essa versão que ele criou do relatório, é possível que ele, quando entrar no SEST, vai entrar sempre dentro de categorias. Ele voltando na casinha, que é onde tem os hiperlinks dos relatórios favoritos, também tem as pastas. E aqui ele consegue acessar as pastas pessoais, onde vão ter relatórios que ele customizou para a utilização dele, né? Então, ele tanto consegue fazer essa customização de excluir informações, quanto consegue, aí aqui teria que ter o curso, né, para os usuários, mas consegue incluir outras informações no relatório, que estão dispostas aqui na direita, ou, enfim, no menu consulta aqui, ele mostra tudo que o SES tem disponível, e o SES tem dentro dele muita informação que é passível de ser utilizada, né? Aqui. Esse aqui é o relatório de última situação dos processos. Só para mostrar para o senhor, eu estou aproveitando a pergunta, aqui dentro do menu consulta, os usuários conseguem ter acesso a todos os metadados que existem já consolidados dentro da plataforma de BI. E aí, aqui dá para ver que é muita informação. Números, informação de processo de origem, classes, assim, são muitas informações. Se eu correr a lista aqui, dá para ver que é CPF, etc. Enfim, tem muito metadado. Mas ensejaria um curso um pouco mais avançado para fazer essa parte. A gente tem planos de fazer esse curso, mas, ao mesmo tempo, a gente está finalizando o SES 4.0, que disponibiliza esses mesmos metadados já no Power BI. E como a gente sente que os usuários têm uma afeição maior pelo Power BI do que por essa plataforma da SAP, né? A nossa ideia é fazer esse curso já dentro do Power BI, doutor. Ok, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer. Vamos tentar seguir aqui. Tá, tem algumas outras perguntas. Eu vou tentar avançar aqui com o relatório de uma situação dos processos, e aí eu vejo se eu consigo responder mais perguntas. Esse aqui é o relatório, aproveitando já o gancho, eu já saí um pouco das metas, mas assim, eu imagino que ali agora não tem mais grandes novidades. Seria se debruçar sobre as outras metas, e o que muda é só o critério, né? Que uma olha para outro tipo de classe ou assunto. Mas se houver mais dúvidas, a gente volta ali, apesar de que o tempo está exíguo. Mas esse relatório aqui eu precisava de passar por ele, esse é o relatório segundo mais utilizado do sistema, e é o que a gente conversou, que permite fazer diversas filtragens. Esse relatório é muito utilizado exatamente por essa versatilidade dele. Ele tem muitas colunas, como o doutor muito bem pontuou, às vezes até ultrapassa as necessidades, mas a gente consegue, por meio dele, utilizando os filtros da parte superior, chegar na lista dos processos de diversas situações. Então, por exemplo, eu consigo usar o filtro de assuntos e selecionar só, eu quero no meu assunto, no meu acervo processual aqui, eu quero só os processos previdenciários, por exemplo. E aí eu consigo, utilizando os filtros da barra superior, ele vai dinamicamente mudar a listagem dos processos. Vai mostrar para mim só a listagem e aqui o conjunto de filtros que foram aplicados. Então, aqui na prática, eu tenho o acervo da vara todo na mão. Uma das alterações que os usuários solicitaram recentemente é, inclusive, que o filtro que a gente tem aqui dentro de etiquetas, ele fosse individualizado. Cadê o filtro de etiquetas? Está aqui. Então, aqui também eu consigo, utilizando o filtro de etiquetas, pegar, por exemplo, agora eu consigo separar as etiquetas. Antes isso aqui eram todas juntas, o pessoal não conseguia usar direito esse filtro, mas, por exemplo, essa unidade aqui talvez tenha etiquetado o processo de meta. Então, aqui, eu consigo olhar os processos que eles etiquetaram de meta aqui, e clicar aqui e filtrar só os que estão com essa etiqueta aqui. Essa possibilidade de filtrar por etiquetas também é
uma forma muito interessante de utilizar esse relatório. Ele tem um conjunto muito grande de filtros. Então, aqui eu vou ter, inclusive, as informações da parte de autor, réu, valor da causa, a ordem cronológica dele, que a gente estava conversando. As metas, ele está em branco aqui, mas a equipe, essa semana, a gente deve estar colocando no ar novamente essa informação aqui. Ele é um relatório simples, sem gráficos, sem grandes coisas. E, por fim, uma possibilidade que ele tem hoje em dia de etiquetagem, a gente está trabalhando para incluir isso nele, é exatamente essa lista de processos. Então, depois que eu filtrei determinados processos sei lá, em determinadas situações, eu filtrar qualquer situação dessas aqui, eu posso pegar, aqui só tem um processo, enfim, tinha que ter pego alguma coisa que listasse um pouco mais. Essas duas etiquetas aqui. Eu posso clicar em listar processos, e ele vai me dar essa listagem já com os números separados por vírgula. Gustavo, para que isso é interessante? É porque essa listagem de processos com os números separados por vírgula, eu posso copiar e utilizar o PJE mais R para fazer algumas ações, inclusive etiquetar processos, né? Então, assim, essa é uma opção bem interessante. Mas a equipe nossa está trabalhando para que o botão de etiquetagem dos processos também fique exibido aqui, fique funcional. Vou mostrar uma prévia dele aqui, mas enfim, ele não. Esse é um botão que ainda não está funcional. O botão de etiquetar processos. O usuário utiliza o botão aqui, escolhe a etiqueta e manda iniciar a etiquetagem. A gente está fazendo uma alteração nesse botão só porque a gente testou ele é funcional, mas ele não estava proibindo que o usuário de uma vara etiquetasse os processos de outra vara. Então, aí é uma falha grande, a gente inativou, a equipe está trabalhando para a gente finalizar isso aqui, e aí esse botão vai ficar aparecendo tanto nesse relatório como em vários outros relatórios do SES. Acredito que isso deve acontecer agora, em maio. A gente deve liberar esse botão, e aí vai ser possível etiquetar processos do PJE por dentro do SES. Outra possibilidade de utilizar é exportando esse relatório aqui para Excel. Eu acho que essa é uma das formas que o pessoal utiliza muito, exportar esse relatório aqui para Excel, clicando no botão aqui em cima. E aí, uma vez feito isso, eu tenho o acervo da unidade toda numa planilha Excel. E aí fica muito interessante, tanto para, enfim, fazer estudos locais, né, do acervo processual, quanto para fazer essas filtragens que a gente estava olhando ali em cima. Vem numa planilha Excel, a listagem completa do acervo processual. Perfeito. A gente tem informações aqui até dos processos de origem. Então, assim, outra situação que é bem interessante aqui é porque, às vezes, a gente tem, por exemplo, eu gostaria de identificar no meu acervo processual todos os processos de execução que são fruto da mesma ação coletiva. Como um dos filtros aqui é o número do processo de origem, a gente consegue, exportando e pegando todos os processos que são do mesmo número de processos de origem, eu consigo filtrar e saber quais são as execuções que vieram da mesma ação coletiva. Eu também tenho filtro aqui de dias sem movimentação, dias na tarefa, enfim, é um relatório bem versátil. Acaba sendo por isso que ele é muito utilizado. Gustavo, você poderia mostrar novamente a customização a partir da leitura? Ah, perfeito. Estamos aqui na tela de leitura. E aí eu vou pegar, por exemplo, esse relatório aqui, vou clicar em cima do botão leitura. E agora ele vai vir para projetar, aqui é a opção projetar. Tem 3 botões para projetar. E agora ele está o mesmo relatório, só que eu posso mexer nas opções dele. Então, por exemplo, vamos supor que eu não quero essa informação de data do primeiro julgamento, não me interessa essa informação, nem essas aqui todas. Segurei o Shift, marquei várias colunas, excluir coluna. Ok. Parar um pouquinho aqui, processar. Maravilha. Agora já não tem mais aquelas colunas. Uma vez feito isso, eu venho aqui no disquetinho, salvar como, e escolho
nas minhas pastas o nome que eu quero dar para ele, minha versão do relatório X. E mando salvar o documento, e ele gravou a minha versão do relatório X lá nas minhas pastas. Agora, quando eu estiver dentro do sistema SIEST, aqui, e eu vier em minhas pastas, aqui agora vai ter minha versão do relatório X, que foi o relatório que eu criei ali agora. Ok. Por nada. Por fim, passando bem rapidinho aqui em 2 últimos relatórios, um que eu queria ter passado mais cedo, a gente não conseguiu. Tem mais dúvidas lá sobre as metas, né? Mas eu vou tentar passar rapidinho sobre os 2 relatórios que eu queria mostrar ainda. E aí eu acho que eu consigo fechar a apresentação e depois eu tiro essas dúvidas. Um deles é o painel de controle da unidade. Foi um dos relatórios que eu abri. Eu acho que esse relatório é bem interessante quando quer ter uma foto da unidade bem rápida. Às vezes até o magistrado quer ter uma foto rápida da unidade para ter uma ideia como é que está o acervo. E esse é um relatório que mostra isso. Ele não permite a gente chegar no número do processo ainda, mas, por exemplo, eu peguei aqui a unidade de Cruzeiro do Sul para a gente ter uma ideia. Ele mostra para a gente a tramitação ajustada da unidade, quantos processos que a gente tem suspensos, sobrestados ou em tramitação, quantos processos no acervo ajustado por órgão julgador. A gente mostra também aqui quantos processos por cargo de juiz titular, substituto, acervo, sem movimentação há mais de 60 dias, em tramitação por grupo de tarefa, a idade do acervo, que é bem interessante, ou seja, o acervo processual pelo ano da distribuição. Então dá para ver aqui que a maioria dos processos do acervo foram distribuídos em 2023, mas tem processos mais antigos no acervo, que muitas vezes nem estão na meta porque já estão julgados, mas eles compõem o acervo, né? Não foram baixados ainda. Te ver aqui se entre as classes tem mais execução, se tem mais conhecimento, etc. Isso só na aba do acervo. A gente tem uma abinha que fala de conclusos, e aqui em conclusos eu vou ter quantos conclusos para sentença, para decisão, para despacho, há mais de 60 dias. Vou ter um histórico da evolução do acervo processual da unidade. Então aqui a gente tem em laranja o histórico em tramitação, em azul o histórico de processos conclusos. A gente vai ter o concluso para sentença por área do direito e assunto. Mostrar novamente como é que eu cheguei nesse relatório, tá? Eu vou mostrar aqui. Para entrar nesse relatório do painel de controle da unidade, a gente vai estar lá dentro do SIEST. Eu vou voltar lá dentro do SIEST. Em categorias. Maravilha. E aí aqui dentro do SIEST, dentro das categorias, a gente vai ter aqui, dentro das categorias, dentro do primeiro grau judicial, que é a tela inicial que os senhores vão acessar, a gente vai ter aqui, descendo a listagem, um relatório que chama painel de controle da unidade. Então, existe ele tanto para primeiro grau, quanto lá em segundo grau, existe painel de controle da unidade de segundo grau. Ok. Na terceira abinha, a gente tem algumas informações bem importantes. Uma delas é essa média mensal de distribuição. É um dado bem importante saber qual a média de entrada de processos, né? A gente tem a média de entrada e a média de distribuição. Entrada é porque contam outros tipos de entrada aqui, né? Redistribuição, reativados, enfim. Aqui a gente tem um gráfico histórico. A ideia é que as saídas conseguiam ficar sempre acima das entradas, né? Enfim, nem sempre é possível. Distribuição por classe, por assunto. Esse painel dá uma foto bem interessante da unidade. E, por fim, o painel de produtividade. A gente vai ter aqui a quantidade de processos julgados, decisões, despachos, audiências, a média mensal de julgamentos, por magistrado. Enfim, aqui a gente vai ter informações bem interessantes. Ok. Fechando, porque o meu tempo já está bem no finalzinho, quero mostrar um último relatório que a colega nossa até apresentou ele também recentemente, no Momento PJE, mas eu queria mostrar ele novamente, que é a sugestão de lote de processos similares. Não sei se os senhores todos já tiveram contato com esse relatório aqui.
Ele é muito útil para unidades que trabalham com julgamento em lote, né? Com julgamento de muitas ações repetidas, principalmente previdenciário. Eu vou pegar uma unidade qualquer aqui para a gente ver como esse relatório funciona. Vou pegar a unidade de GF aqui para a gente poder dar uma olhadinha. Esperar ele abrir aqui, ele demora alguns segundinhos para exibir a listagem. Esse relatório não tem inteligência artificial, mas ele vai fazer agrupamentos da gente de processos com o mesmo assunto, mesmo advogado, mesma classe, o mesmo assunto principal, a mesma classe, o mesmo réu principal e o advogado do autor principal é o mesmo. Assim, é impressionante o quanto esse relatório realmente consegue encontrar processos iguais sem inteligência artificial. A gente já fez vários testes com ele, eu peguei aqui ao acaso mesmo, agora para dar uma olhada. Mas, por exemplo, a gente vai ver que nesse relatório, para o grupo de direito previdenciário, no assunto seguro defeso ao pescado artesanal profissional, a gente vai ver que esse escritório de advocacia aqui tem 716 processos só nessa vara. Então, o que acontece? Esse relatório tem duas abas, e a primeira só me mostra os totais. Qual é a ideia? Que na primeira aba eu selecione qual assunto eu vou trabalhar. Então, eu quero trabalhar, vamos supor que eu quero trabalhar com esse mesmo aqui, seguro, defeso, ok. E aí eu vejo que tem vários grupos aqui, ó, vários possíveis lotes, tá vendo? De escritórios de advocacia só com relação a esse assunto. Então eu vou agora selecionar a segunda aba. Eu poderia selecionar só um escritório de advocacia mesmo, mas na segunda aba ele já vai me mostrar um espelho daquilo. Ou seja, aqui eu vou ter o 716, logo depois do 716 o próximo da lista, e vou ter a listagem de todos os processos. Então, por exemplo, aqui, eu tenho a listagem dos processos com o cargo. Se é do acervo do titular ou do substituto, o ano da distribuição, movimentação, as etiquetas que ele está lá no PJE, as tarefas que ele está no PJE. E se a gente for olhar, por exemplo, vou pegar esses dois processos aqui, e é 100% ao acaso. Eu vou mandar editar esse processo aqui. Vou entrar no de baixo aqui, do substituto também. Vou mandar editar esse processo também. Ok, abri dois processos do PJE. O primeiro não abriu, não? Abriu, não. Deixa eu abrir o outro aqui. Esse aqui de cima. Editar processo. Pronto, abri dois processos do PJE ao acaso aqui. E se a gente vier nesses dois processos aqui, lá na petição inicial, muito provavelmente o sistema acertou, porque ele tem um índice de acerto muito grande aqui. A gente vê que essas duas petições iniciais são provavelmente o que a gente chama de mala direta, né? É o mesmo documento, só que com partes diferentes. A gente vê aqui nos pedidos, a gente vai ver que provavelmente a tabela vai ser da mesma cor, vai ser tudo exatamente igual. Então, esse relatório com a sugestão de lote de processos similares também consegue fazer um auxílio bem interessante na gestão de unidades, principalmente que trabalham com causas, né, repetitivas. A gente está se aproximando agora do fim. Eu vou ver se eu consigo só responder mais alguma pergunta. Os últimos aqui. Tá, Gustavo, como corrigir essa divergência dos dados de DataJude em vermelho, né, lá nos relatórios desse ESH? A gente tem um trabalho hoje em dia a equipe da DIESH junto com a administração por meio de um painel de monitoramento de erros só para correção de dado com problema na base. Então, assim, parte dos problemas, eles vão ser corrigidos pela equipe que está trabalhando hoje em dia com esse monitoramento e saneamento de dados. Pela descrição do erro, a gente consegue saber se foi um erro dessa natureza ou não. Por exemplo, nesse caso em questão, está aqui dizendo que o SES contabilizava o julgamento do tipo sentença
para julgamento com fundamentação individualizada com base na movimentação do 220, improcedência. Essa movimentação 220, movimento CNJ. Só para responder essa pergunta. Essa movimentação, essas situações relacionadas a julgamento são uma que a gente não vai corrigir de forma automática. É uma das que normalmente a gente não consegue corrigir de forma automática, né? O que acontece? Essas duas aqui eu teria que ver exatamente quem são elas. Mas elas talvez não estejam listadas naquela lista de movimentações que são contabilizadas como julgamento do processo. Uma delas que eu sei que dá muito problema para a gente são as situações de embargo de declaração. Não acolhimento dos embargos ou acolhimento dos embargos. Que o ECS antes contabilizava como julgamento. Quando o processo não tinha uma movimentação de julgamento e tinha uma movimentação de julgamento do embargo de declaração de sentença, o ECS inferia que houve uma sentença anterior e contava como julgado o processo. O DataJud CNJ não faz isso. Então, são essas situações normalmente que acontecem, que o ECS contava como julgamento e agora o DataJud não conta. Essas que aparecem em vermelho com essa linha, normalmente é porque está faltando alguma movimentação. Tem algum problema com a movimentação. Nesse caso, por exemplo, da movimentação de julgamento ali que não foi contabilizada, eu não vou ter como abrir o processo para olhar agora. Mas o DataJud do CNJ exige alguns encadeamentos. Então, por exemplo, o DataJud exige que o processo esteja concluso ou que ele esteja suspenso para que uma movimentação de julgamento seja contabilizada. E aí, se teve uma movimentação de julgamento solta no processo, por exemplo, numa audiência, o DataJud define que não é para contar. E aí entra naquelas situações ali. Mas essas a gente precisa debruçar em algumas delas ou fazer outros encontros. Eu sei que já passou meu tempo um pouquinho, doutor Hugo, mas só para falar sobre outro ponto, é que a gente fez a gente está fazendo uma agenda com o doutor Naiber com relação aos momentos PJE, para a gente fazer encontros só sobre algumas situações específicas, estatísticas. Então, a gente vai pegar e fazer um encontro só sobre a meta 1, só sobre a meta 2, só sobre esses vermelhinhos nas metas, e eu acredito que a gente vai conseguir se debruçar mais sobre as situações. Parece que 3 horas é um tempo bom, infelizmente teve um problema, né, no começo, mas para falar sobre essas situações estatísticas, o mundo é muito grande de situações, a gente não consegue abranger tudo, né? Doutor Hugo, eu não sei se Pois não. o senhor Fique à faz o vontade, Gustavo. fechamento, se eu posso me despedir, porque o tempo era até meio-dia, não é isso? O tempo era até meio-dia. Infelizmente, parece que 3 horas. Eu também pensei que fosse muito. É pouquíssimo. Tinha que ser 6, 7, eu acho. Ah, Ainda bem que a gente tem os momentos PJE também para integrar, complementar. A ideia nossa aqui era de conseguir, não necessariamente esgotar, mas pelo menos compor dentro desse conjunto de ideias, né? Como o nosso curso é muito vasto, ele consegue, ou tenta pelo menos observar os problemas da gestão por todos os lados, né? A gente vai tentando observar aí desde as primeiras aulas a gente conversou sobre conhecimento, pessoas, né? E agora a gente está em acervo e resultados, analisando justamente essa questão de como que a gente pode potencializar os nossos resultados a partir do BI, das nossas plataformas. Então, não é um curso específico, né? Os colegas que falaram aqui, olha, tal, poderíamos ter mais aulas, mas eu acho que a gente pode sim pensar em cursos específicos para esse fim, obviamente, né? E o Gustavo mostrou que a gente tem uma necessidade, uma carência e temos conteúdo para isso. A gente pode formatar, viu, Gustavo, para as próximas perfeito. edições, atividades da nossa escola, um curso que tenha essa perspectiva mais avançada, né? Que seja uma um fio, né? Que é inaugurado por meio dessa fonte, que é o curso de Gestão Judicial 360 graus. Então, Gustavo, quero te agradecer muito, tá? Eu não sei se tem outras perguntas aqui que não foram elucidadas, se não, a gente pode
obviamente, continuar com esse chat aberto aqui para conversar e dizer, Gustavo, que depois dessa sua aula a gente vai. Eu aqui vou ter que revê-la umas 3 vezes ainda. Quero ver se eu consigo melhorar na leitura desses relatórios, na manipulação, como que eu posso ir consertando ali, ou pelo menos colocando o recorte que eu preciso. Que eu acho que Perfeito. é isso que me ficou mais assim claro. Eu posso utilizar os recortes, né? E a partir desses recortes eu posso preparar a minha equipe para corrigir ou melhorar aquele dado, né? Perfeito. É isso, né? Perfeito, doutor Hugo. Eu agradeço de forma imensa a oportunidade também de compartilhar com os colegas. De fato, esse curso mais avançado, a gente tem que desenhar ele mesmo. A ferramenta é muito poderosa, ela tem muitas funcionalidades, né? Mas, de fato, a gente precisa de um curso específico para isso, porque teria que ter aulas com exercícios para o pessoal ir pegando o conteúdo. Mas eu coloco a Diesh à disposição. A nossa equipe, como em alguns outros encontros eu falo, é uma equipe bem pequena, mas o pessoal se desdobra bastante aqui para auxiliar. Eu tento responder a todos, às vezes eu demoro um pouquinho a responder, mas eu faço esforço e normalmente respondo a todos. Também tem o Yuri Oliveira de Andrade Freitas, a Vanderleia Ximenes de Loyola, que também sabem muito e conseguem auxiliar. Até vou deixar o nome deles aqui também no Uhum. chat. Só agradecer, colocar à disposição, dizer que a gente também é ciente de algumas instabilidades que o sistema passa às vezes, a equipe está se desdobrando para que elas acabem, mas enfim, é um desafio hercúleo. E que esse ano agora, até o final do ano, vem a versão 4.0 do sistema, e aí vem mais uma grande quantidade de novidades, e eu espero que cada vez mais a gente consiga agregar ao trabalho de todos. Muito Obrigado, obrigado. Gustavo, pelas essas notícias. A nossa última aula do curso vai ser agora dia 24 de abril, tá? E no encerramento, nós teremos a presença da desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas, que vai fazer um pronunciamento de encerramento, e o formador do dia é o juiz federal Carlos Haddad, tá? Então, nos veremos. Viu, Gustavo? Você também está convidado para este dia, que é o dia Muito, de conclusão desse nosso projeto maravilhoso, que O que você para mim tem acha? sido muito bom. Essa parte. E a gente se vê, então, para encerrar. A aula do Gustavo vai ficar gravada, a gente vai colocar na playlist do YouTube. Já vai estar terminando aqui, a gente já vai ter à disposição a tua aula para quem puder assistir em série, né? A gente está brincando que a gente está fazendo uma série Netflix lá no YouTube. Então, o último capítulo já vai ao ar hoje, que é com Gustavo Stênio, e o ultimíssimo de todos, quarta-feira agora. Obrigado. Até obrigado. Boa mais. tarde, pessoal. Boa tarde, bom almoço. Obrigada, Tchau. Gustavo. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde.